Vídeos de trading no TikTok vão destruir a sua compreensão sobre o mercado e podem te deixar na lona. Hoje estou analisando 3 vídeos reais de criadores com audiência gigantesca e expondo os erros graves que esses vídeos educativos de trading cometem. Vamos lá? Certo, vamos analisar. O criador mostra 6 padrões de vela e afirmam que eles funcionam. Martelo, engolfo, doji. Tudo desenhado, rotulado e apresentado como um sistema completo de trading. O problema está em uma única palavra que nunca é mencionada: contexto. O que é contexto no trading? É a resposta para perguntas como: onde está o preço em relação à tendência? Onde está o nível de suporte ou resistência mais próximos e o que está acontecendo no time frame superior? Sem respostas para essas perguntas, um padrão é apenas a forma de uma vela, visualmente bonito, mas sem significado quando separado do ambiente do mercado. Vamos falar do martelo, o padrão de reversão mais popular. Aqui ele aparece no gráfico. Uma vela com um longo pavio inferior e um corpo pequeno próximo ao topo. Segundo o livro, ele sinaliza uma reversão de alta. Mas olha onde ele se forma. Bem no meio de uma tendência de alta, sem nenhum nível-chave e sem estrutura relevante ao redor. O que exatamente deveria reverter aqui? O preço já está subindo. Agora veja como o mesmo padrão funciona no contexto adequado. Existe uma tendência de alta estabelecida. O preço faz um pullback, um movimento temporário contra a tendência principal. Em seguida, retorna a um nível de suporte importante. E é exatamente ali, naquele nível e após o pullback, que um martelo se forma. Agora o padrão tem lógica por trás. O mercado testou o suporte. Os compradores defenderam o nível e o movimento na direção da tendência principal continua. Há estrutura, há contexto claro, e há uma entrada válida. A diferença entre o primeiro e o segundo exemplo não está no padrão em si. O padrão é idêntico. A diferença é que no segundo caso, existe um motivo para acreditar que o mercado poderia reverter naquele local específico. Um padrão é uma confirmação visual do que a estrutura de mercado já está sugerindo, e não ao contrário. E isso se aplica não só ao martelo. Cada padrão mostrado pelo criador, candles de engulf, dojis, pin bars, segue o mesmo princípio. Um padrão sem estrutura é uma ferramenta sem compreensão de quando e onde usá-la. Você pode memorizar os 6 padrões perfeitamente e ainda assim obter resultados inconsistentes porque está aplicando-os aleatoriamente pelo gráfico. Where will the market go next? You have 5 seconds to decide. Write your answer in the comments. Obviously, the market has made a strong move to the downside, which caused a break of structure on the 1-hour time frame. This means that the market is currently in a bearish sentiment, so I'm only looking for sell positions. My followers already noticed it, but if you look closely, you can see that the market has made a clear supply zone right here on the Nasdaq 1-hour time frame. A supply zone is marked by the last green candle before a strong move to the downside occurred. This means that during this period, a lot of buyers closed their positions and sellers got control of the market. We can use this information to mark out this zone in order to take a trade once prices reaches back into the supply zone. And as you can see, with a bit of patience, the market comes back reacting right to our zone with a strong wick to the downside. So I opened up my short position with my stop loss just above the zone, targeting a 1-to-2 risk to reward ratio. And as you can see, this was a nice win. 5 segundos. O criador afirma que você pode determinar a direção do mercado em apenas 5 segundos. Na tela, aparece uma vela com um longo pavio inferior. A conclusão é óbvia. O mercado está prestes a reverter para cima. Mais uma vez, parece limpo. Mais uma vez, soa confiante. E mais uma vez, não se diz uma única palavra sobre o que está acontecendo ao redor daquela vela.
Esse é o problema dessa abordagem. Uma vela no prazo de M15 é simplesmente informação de menos para tirar conclusões. Não conseguimos ver o que está acontecendo nos gráficos de H1 ou H4. Não sabemos onde o preço está em relação aos níveis chaves de suporte de resistência. Não sabemos se havia uma tendência forte ou um período de consolidação antes. E definitivamente, não sabemos se existe algum evento de notícia em segundo plano que poderia mudar completamente a direção do mercado em questão de minutos. Deixa eu te mostrar um exemplo mais concreto. Imagine que a mesma vela com um longo pavio inferior se forme no gráfico M15. Segundo a lógica do criador, isso sinaliza uma reversão de alta. Agora abre o gráfico H1. Há uma tendência de baixa, bem estabelecida, possivelmente impulsionada por fatores macroeconômicos ou por um relatório de inflação, que acabou de ser divulgado. Nessa situação, essa vela não reverte o mercado. Ela simplesmente é engolida pelo próprio impulso de baixa, porque o contexto mais amplo conta uma história completamente diferente. Agora veja o mesmo padrão no contexto adequado. Começamos pelo prazo superior e vemos uma forte tendência de alta se desenvolvendo como reação a notícias positivas. O momento continua crescendo e operar contra essa tendência faria pouco sentido. Nesse caso, as melhores oportunidades vêm de pullbacks temporários contra o movimento principal, que terminam com um padrão de continuação da direção de tendência. 5 segundos. Não é análise, é uma reação. E reagir ao mercado sem entender a estrutura subjacente não é trading, é chute. Uma análise de mercado adequada leva tempo, não horas, mas certamente mais do que 5 segundos. É exatamente por isso que eu faço lives, para mostrar como as decisões são tomadas dentro do contexto real do mercado, em vez de seguir templates simplificados demais que perdem completamente ao ponto. Não são exemplos escolhidos a dedo depois do fato, mas o mercado real em tempo real. Abrimos o gráfico, analisamos a estrutura de prazo superior, identificamos os níveis-chave, aguardamos a confirmação e explicamos cada etapa em voz alta, conforme o processo de decisão se desenrola. Você pode assistir e acompanhar a lógica e aprender a aplicar a mesma abordagem por conta própria. Não existe setups perfeitos. Nessas lives, às vezes o mercado faz algo inesperado e analisamos essas situações também. Porque entender por que um setup deixou de ser válido é tão importante quanto entender por que ele era válido. Se inscreva no canal da Pocket Broker para não perder as novas lives e episódios. Esse formato oferece uma compreensão prática do mercado que é difícil de adquirir por meios de vídeos curtos. E agora o terceiro vídeo. Esse é provavelmente o mais interessante de todos. Vamos dar uma olhada. Is your strategy really profitable, or are you losing trade after trade? I bet my strategy is better, and it's super easy to learn. Choose your favorite asset and drop down to the 15-minute time frame. Then add these two indicators, breakout probability and the machine learning momentum index by Zierman Trading. The breakout probability indicator displays 4 additional levels above and below the candle, showing the probability of hitting these levels. The machine learning momentum index indicator automatically displays these lines, which are a combination of the weighted moving average and RSI relative strength index. This setup is highly accurate. To execute this strategy, you can predict the price direction based on the chart, whether it will go up or down. For example, if there's a 63.55% probability of the price going up, this indicates a bullish trend, and then the MLMI confirmation line stays above, it signals a positive trend. It's time to enter a long position. 2 indicadores, Breakout, Probability e Machine Learning Momentum Index. O criador afirma que juntos eles conseguem determinar a direção do preço em qualquer condição do mercado. Ele vê 63% de probabilidade de movimento de alta e entra comprado. Vê a confirmação do segundo indicador e entra com ainda mais confiança. Parece um sistema, mas vamos analisar o que está realmente acontecendo aqui. Vamos começar pelo básico. O que é um indicador? É uma fórmula matemática que calcula dados de velas passadas e produz um resultado.
qualquer indicador, seja o RSI, uma média móvel ou o Machine Learning Momentum. Trabalha com dados históricos. Ele não sabe o que vai acontecer a seguir. Ele mostra o que já aconteceu. Agora, vamos falar especificamente sobre os breakouts. O criador diz que o indicador mostrou 63% de probabilidade de movimento de alta. Então ele entra. Mas onde está o preço no momento desse breakout? Se o preço está se aproximando de uma zona onde a liquidez de vendedores se acumulou, participantes maiores do mercado podem usar esse breakout para entrar na direção oposta. O mercado captura a liquidez e reverte. O indicador não enxerga isso, ele calcula a matemática enquanto o mercado se move pelo fluxo de ordens. E esse é o principal erro dessa abordagem. O indicador é usado como um motivo para entrar na operação. Mas o indicador não deve ser o motivo, ele deve ser a confirmação. Primeiro vem a estrutura de mercado. Onde está a tendência? Onde está o nível? Onde está a liquidez? Primeiro vem o entendimento do contexto. O que está acontecendo no prazo superior e se existe algum pano de fundo de notícias. Só então o indicador pode ajudar a refinar o tempo dentro de uma situação, já clara, e não o contrário. Olha o mesmo exemplo, mas com a sequência correta. No prazo superior, há uma estrutura de alta. Ao passar para o prazo inferior, vemos acumulação e espaço vazio acima dela, uma zona de liquidez potencial onde os vendedores posicionam suas ordens de stop. É exatamente esse tipo de nível que o rompido seguido de uma aceleração do preço à medida que a liquidez é absorvida. Essa é a estrutura e o contexto de mercado que precisamos buscar para operar um breakout. Não algo que devemos pedir aos indicadores para nos dizer. É exatamente isso que nós tentamos fazer nas lives dos episódios da Pocket Broker. Mercado ao vivo, lógica ao vivo, cada etapa explicada no exato momento em que a decisão está sendo tomada. Se inscreva no canal para ver exatamente análises em tempo real de breakouts, níveis, acumulação e estrutura de mercado. Não depois do fato, mas exatamente enquanto está acontecendo. Esse é o tipo de compreensão de mercado que é difícil de adquirir por meio de vídeos curtos. 3 vídeos, 3 abordagens diferentes, mas o mesmo problema em cada um. A ferramenta é apresentada separada da mecânica real do mercado. Um padrão sem estrutura, uma vela sem contexto de prazo superior, um indicador sem compreensão do fluxo de ordens e da liquidez. Isso não é necessariamente enganação, é um quadro incompleto. E no trading, um quadro incompleto pode sair muito caro. O problema com o conteúdo de trading do TikTok não são os criadores. O problema é o formato. Um vídeo curto fisicamente não consegue explicar a mecânica do mercado. Ele pode mostrar uma ferramenta, mas não consegue explicar onde e por que essa ferramenta funciona e onde elas não funcionam. Então o espectador pega essa ferramenta, vai para o mercado e obtém um resultado impossível de prever, porque metade do quadro foi omitida. Uma fonte confiável não é o que tem mais visualizações, ou um thumbnail mais chamativo. É a que mostra não apenas o que fazer, mas o porquê. Aqui explica contexto, estrutura e mecânica de mercado. E faz isso não por meio de exemplos perfeitos escolhidos em retrospecto, mas em tempo real, enquanto o resultado ainda é desconhecido. Muito obrigada e até o próximo vídeo.